Fala pessoal, bom, bem-vindo a essa aula. Essa é uma aula bem interessante que a gente vai falar sobre o treinamento baseado em velocidade, controle de carga interna e monitoramento de atleta baseado só em velocidade, né? Então vai levar um treinamento de potência, um teste de salto contra movimento e a gente vai ver o que esses dados podem trazer para a gente. Isso aí é um grande diferencial que a gente pode ter porque pouca gente no nosso meio faz. Vocês podem perguntar, olhar para o seu lado, no lado de vocês aí, e veja quantos profissionais fazem isso. Isso aí pode agregar valor na sua consultoria, na sua aula de personal, enfim, como você faz o monitoramento para terceirizado, para uma equipe de futebol, para um preparador físico, e por aí vai. Isso aí pouquíssimas pessoas fazem, porque poucas pessoas, primeiro, ou não têm o conteúdo, ou não sabem como fazer. Então, mata aí já dois grupos que terminam aí, né? Que morrem na praia. Então, deixando de lenga-lenga, vou explicar um pouco sobre os métodos comparados. O método tradicional, o treinamento de força, aquele que a gente faz baseado em 1 RM, e aí você faz a porcentagem, por exemplo, 5 séries com 90% de 3 repetições, 90% do RM, versus o treinamento baseado em velocidade. Por que eu falo isso? Porque o que é um treinamento baseado em velocidade? Gente, existe uma associação da nossa carga, da nossa velocidade com nossa força para o dia a dia. Por que eu falo isso? Gente, a gente faz força através de um sistema que a gente chama de sistema neuromuscular. Então a gente tem a junção do sistema neural, que a gente chama de drive neural, e o sistema muscular propriamente dito. Então a gente fala que tem a ação central, que é a ação dos núcleos que faz o nosso insight, como se fosse o drive neural, que faz a geração de impulsos elétricos para a geração de motoneurônios, que esses motoneurônios fazem o recrutamento de unidades motoras, sincronização de unidades motoras, e aí sim faz a contração muscular. Então, veja só, para a gente fazer uma geração de força, a gente precisa do sistema neural, para ele dizer a quantidade de força, e propriamente do sistema muscular. Porque existe a conturbação do sistema neural, por exemplo, você está sobrecarregado por um estresse fisiológico do seu dia a dia de trabalho, você está estressado no seu local da sua musculatura porque você fez um muffin uns dias antes, e vocês podem ver isso no seu dia a dia. Quando o treinador prescreve cargas máximas, bem perto da máxima, que às vezes você não consegue. E você pergunta, pô, eu tô sem fazer essa carga, mas por que nesse dia eu não consegui? Justamente por um fator provavelmente neural ou muscular, porque a força depende desses dois fatores. E aí quando a gente faz um treinamento baseado em velocidade, a gente não usa para esse negócio de 90% de um RM, a gente usa a velocidade do seu dia, que ela está interligada ao nosso estado de prontidão para aquele dia, porque nossa força baseado em porcentagem de um RM muda do dia para o dia. Cada dia é como se fosse um novo RM. E aí você deve alterar o seu planejamento de treinamento com base nisso, certo? Mas quando a gente faz um treinamento de força, a gente sabe que tem uma interligação entre a força que a gente aplica e a velocidade. Vocês podem ver que quando o cara faz um treinamento de força, ele está fazendo um deadlift, por exemplo, aqueles powerlift, quando ele está numa carga bem máxima, eles fazem de uma forma bem lenta. Então a gente vê aqui na máxima strength, máxima produção de força, que eles fazem uma repetição muito lenta. Então ele tem uma carga máxima que está lenta. Então esse que a gente chama de força bruta, força absoluta, certo? Em contrapartida, a gente tem a força de velocidade, que geralmente a gente usa no levantamento de peso olímpico, né, snatch, clean jerk. E aí ele não usa somente a força bruta, a gente precisa de uma força de velocidade, então a força de potência, né? A gente precisa de uma potência muscular para produzir também essa força, porque a gente faz numa certa velocidade. Se a gente for muito lento no levantamento de peso olímpico, a gente não vai conseguir fazer o próprio levantamento, certo? Então por isso que os caras de levantamento de peso olímpico, diferente dos powerlift, eles treinam muito totalmente essa curva. Eles treinam a máxima velocidade, a máxima força com back squat, front squat, bench press. E também treina a máxima velocidade com movimentos pliométricos, por exemplo, certo? E no cantinho aqui da curva a gente tem a máxima velocidade com, por exemplo, um velocista, o Usain Bolt. Então, o cara ele produz, só que ele produz força numa máxima velocidade que ele consegue. É o que a gente chama de taxa de desenvolvimento de força. É você produzir a maior quantidade de força em menor tempo possível, certo? Então, através desse estudo aqui, ó,
que eu postei aqui no começo, a prescrição de treinamento baseado na velocidade do seu atleta, ou seja, a velocidade que ele faz, por exemplo, um back squat, ele vai dizer a porcentagem do seu RM pro dia. Isso aí muda do dia pro cada dia a gente muda, como eu já falei antes. E aí, gente, esses estudos eles procuraram ver qual era o melhor método para desenvolver força e potência. Se era um método baseado em um RM, esse método tradicional, ou um método que a gente muda no decorrer do dia através da velocidade. A gente pega um sensor de velocidade, coloca na barra e vê o quanto ele fez, qual foi a velocidade que ele fez o back squat, por exemplo. E a gente pode ver aqui, pessoal, que ele comparou. O treinamento baseado em velocidade é o laranja mais escuro. E o treinamento tradicional, desculpa, esse amarelo. Então a gente pode ver que o treinamento em laranja, né, o treinamento baseado em velocidade, ele foi superior em todos, só que algumas diferenças não foram significativas. Por exemplo, no back squat não teve uma diferença significativa, no overhead, o overhead press, né, não teve uma diferença. Só que eu vou chamar a atenção aqui, ó, pro bench press, deadlift e salto contra movimento. Esses três tiveram uma melhora significativa, muito grande no treino baseado em velocidade. Então eles ajustavam a carga baseado na velocidade do seu treino, certo? E aí é muito interessante que a gente pode ver que o quanto melhorou o salto contra movimento. Então os treinamentos de potência e de velocidade, eles estão mais associados com melhoras em maiores magnitudes com a gente usa o treinamento baseado em velocidade, certo? E a gente pode ver aqui a diferença de volume entre o treinamento baseado em velocidade e o treinamento baseado em porcentagem, né, que é o método tradicional. E em todos os exercícios analisados, back squat, bench press, deadlift, MJ, por aí vai, todos, absolutamente todos, eles tiveram um volume maior, foi o treinamento baseado em porcentagem, ou seja, o método tradicional. Então, o que isso quer dizer? O treinamento baseado em porcentagem, você faz um volume maior para produzir uma magnitude de efeito menor ainda. Então, com o treinamento baseado em velocidade, a gente pode ter menos volume e, consequentemente, expor menos o atleta à lesão e ainda ter maior magnitude dos eventos, ou seja, do desfecho, ou seja, melhorar a nossa força, potência e velocidade, certo? Então, uma das premissas desse treinamento baseado em velocidade, é melhorar em magnitude, tanto a potência, quanto a força, quanto a velocidade, como também diminuir o volume, ou seja, o cara não precisa se expor a tanto volume, certo? E aí, o treinamento, eu recomendo a leitura desse artigo, que ele é um guideline muito específico, muito bom, e que ele associou a porcentagem de RM, que é o método nacional, com o método de velocidade. Existem alguns aplicativos no celular, como também existe o Push, que é muito usado, que você usa um acelerômetro na barra, que ele associa através de uma velocidade que você faz em uma carga para o seu RM. Por exemplo, se você fez um back squat numa velocidade de 1.41, isso é mais ou menos em torno de 20% do seu RM. Já que você fez uma velocidade muito baixa, ou seja, 0,4% de velocidade, de metros por segundo, isso aqui está associado a 90% do seu RM. Então você modifica o treinamento de acordo com sua velocidade. Então o treinamento fica muito mais individualizado. E aqui eles podemos ver a regressão linear que eles fizeram, né? O cálculo matemático para achar essa associação de tanto de velocidade para tanto de porcentagem de RM, certo? E aí, pessoal, um dos que eu uso no treinamento, não só o treinamento baseado em velocidade, porque isso fica mais a cargo do treinador, mas é analisar o estado de prontidão de acordo com o CMJ. Por que eu falo isso, gente? O CMJ, ele mede pode medir nosso estado neuromuscular, certo? Então, eu posso ver como um atleta, por exemplo, o Fábio aqui, que aí ele vai saltar, ó, ele saltou, outro movimento. E aí eu peço para ele fazer vários outros saltos, existe um protocolo que a gente pode aprender no nosso curso de controle de carga interna, que a gente analisa como é que está o estado de prontidão dele neuromuscular, ou seja, para o treinamento de força e potência, principalmente. E aí, através de um protocolo, eu analiso a altura do salto e pego em relação ao banco de dados que eu tenho dele, ou seja, em relação ao baseline. Então, se ele, por exemplo, naquele dia, ele teve uma queda de altura de salto de torno de 9%, eu já falo para o Neto, muda a conduta do treino do Fábio, porque a gente não pode, porque ele não está preparado para fazer um treino de força e potência, certo?
Então, é muito bom a gente analisar, porque a gente sabe que o treinamento baseado em velocidade, o treinamento baseado na individualidade biológica do dia a dia, ele apresenta uma maior magnitude de efeitos. E a gente sabe que quando a gente trabalha em atleta de elite, cara, 1% faz total diferença. E se a gente voltar para cá, isso aqui não é 1%, é muito mais de 1%. Então, o treinamento baseado em velocidade melhora mais de 1%. E é muito bom para a gente perceber isso, porque a gente aumenta demais. Vocês vão ver na prática como é, como aumenta em tantas magnitudes o treinamento baseado em velocidade e de estado de proteína neuromuscular. Então, o CMJ a gente analisa em torno de 5 a 9% de queda de desempenho. Ou seja, se a gente pegou um baseline de 2 semanas, por exemplo, e viu que na semana subsequente ele caiu em torno de 9% de CMJ, de altura de salto, a gente já muda a conduta do treinamento dele. E aí usa um treinamento mais generativo, seja o que for. Aí vai numa conversa com o treinador, certo? Isso aí a gente pode fazer à distância. O Fábio está a 2.500 km de distância de mim e eu consigo fazer esse monitoramento dele, certo? Através de uma plataforma que a gente vai ver no nosso curso, que dá para ver, você só vai pagar em torno de R$ 40 na plataforma e você vai ter acesso para a vida toda. Então é uma aquisição que vale muito a pena, que o custo-benefício dela é muito bom, que vai fazer um diferencial no atendimento de vocês. Então, pessoal, obrigado pelo seu tempo em assistir a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque isso aqui eu acho um diferencial que a gente pode atuar na nossa prática esportiva. E valeu e até a próxima.